Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E nesta semana, nesta série de programas, estamos vendo os convites da Palavra de Deus, os convites do Senhor Jesus para nós. Oh, Jesus nos convida, Jesus te convida, Jesus me convida, para quê? Que convites Ele tem para nós? No programa de hoje, vamos ver este convite, o convite para levar a sua própria cruz. Um convite para levar a cruz. Como será este convite? Onde vamos parar aceitando este convite? E se o rejeitarmos, o que será de nós? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Ele vai te ensinar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça para aceitar o convite de Jesus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Você já deve ter recebido muitos convites. Convites muito bem elaborados, convites fechados, convites selados, convites bem particulares, convites para um grupo restrito, convites para todo mundo, convites especiais, convites de uma maneira tão direta. E aqui nós temos um convite de Jesus. Ele não nos força, ele não impõe a sua vontade. Jesus é cavalheiro, Jesus é dócil, meigo, bondoso. E ele, lá no Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor espera que nós o convidemos para entrar. E o Senhor nos traz convite para sermos discípulos de Jesus. Vamos ver este convite para ser um discípulo de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 24. Nos diz assim: então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Uau! Jesus está dizendo: se alguém quer vir, você quer? Vem. Não quer? Fique. Você quer? Venha. Tome a sua cruz. Esta cruz é individual. Essa cruz é minha. Essa cruz é sua. Essa cruz, cada um de nós tem a sua cruz. Eles contam aquela história tão interessante de que um discípulo do Senhor estava caminhando e chorando, resmungando, dizendo: ai, a minha cruz está muito pesada. Está muito pesada essa cruz, não estou aguentando carregá-la. E então, um anjo lhe disse: olha, aqui tem um monte de cruzes. Você pode escolher a que fica melhor para você. E ele foi procurando a menorzinha. Achou uma cruz pequenininha. Mas quando ele foi levantar, aquela cruz estava tão pesada, mas tão pesada. Ele disse: não vou conseguir levar essa aqui, não. E pegou outra um pouquinho maior, estava pesada e desajeitada no seu ombro e não se encaixava. E ele foi experimentando cruz por cruz, até que ele achou uma e disse: essa daqui está ótima para mim. Essa aqui não está pesada, essa daqui está acertadinha para mim. E o anjo lhe disse: dá uma olhadinha no nome que está escrito nessa cruz. Era o nome dele. Era a cruz dele. Ele queria trocá-la por outra, mas aquela era dele. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesta caminhada com Jesus, após Jesus, Jesus é à nossa frente e nós indo atrás dele. Nesta caminhada, cada um tem de levar a sua cruz. Cruz não é problema. Cruz não é você aguentar aquele marido que não é um cristão e que maltrata,
ou aguentar aquela esposa que é rixosa, difícil, ou aguentar os filhos que não têm gratidão para com os pais. Cruz não é você ter uma limitação, uma enfermidade ou ter alguma dificuldade na vida. Não, não é isso cruz. Isso nós podemos chamar de problemas, de lutas, de desafios, de dificuldades, mas a cruz é a nossa vontade totalmente submissa à vontade de Deus. É a nossa vontade cruzando com a vontade de Deus e a gente escolhendo a vontade de Deus. Como é gostoso poder orar, faça-se a tua vontade, cumpra-se a tua vontade, seja o que o Senhor quer e não o que eu quero. Isso é cruz. Jesus ali no Getsemane tomou a sua cruz. Quando Jesus orou ao Pai, disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. É doído demais, é difícil demais, é terrível o preço que Jesus pagou ali na cruz. Nós não podemos avaliar, não podemos imaginar o que foi. Se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nós vemos o valor da vida diante de Cristo. Escolher a vontade de Deus seria mesmo o melhor para nós? Olha que em Mateus 16, 25, 26 nos dizem: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Qual é o valor da vida diante de Cristo? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta a pessoa querer fazer a sua própria vontade e conseguir o que o seu ego deseja e conseguir galgar os degraus da fama, do dinheiro, de ter tudo, de ter toda a riqueza, ou mesmo da intelectualidade, e perder a sua alma, perder a sua salvação e estar perdido, condenado? O que adianta? O que adianta? Esses dias eu estava assistindo o depoimento de um cientista que crê em Deus. E ele disse: eu não vou ser tolo de querer para agradar aos outros, agradar as pessoas, agradar aqueles cientistas da religião, da evolução, daqueles que não querem crer em Deus, querem acreditar no caos, colocando o caos, a evolução, o acaso como um Deus criador. Não, eu prefiro crer num Deus criador de todas as coisas, um Deus pessoal, um Deus que me ama, um Deus que me fez com um propósito, um Deus a quem eu amo. Eu prefiro crer, eu prefiro crer. Quantas pessoas querem agradar os outros e negam Deus, e negam as Escrituras, negam a Bíblia, negam a Palavra de Deus, simplesmente para estar bem na classe, lá na faculdade. Simplesmente para estar bem junto com outros professores, junto com outras pessoas, seja na política, seja em qualquer campo. Não, não. Crer, entregar a vida, é ter um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor Jesus. Tomar a cruz significa estar junto com Ele, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, reinar com Cristo. Olha a recompensa do discipulado. Em Mateus 16, verso 27, o Senhor diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ah, quando nós esperamos em Deus, quando vivemos aqui no presente, olhando para o futuro, então
os sonhos de Deus se cumprem em nosso viver. Então temos força para viver e sobreviver no meio das maiores tempestades, das perseguições, das lutas, das incompreensões. Temos força ao olhar o futuro. O Senhor diz que cada um vai receber a recompensa. Eu quero a recompensa de seguir Jesus. Nós sabemos que para ser discípulo de Cristo há abnegação. Abnegação para ser um discípulo de Cristo. Lucas 14, 25 até o 27 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Abnegação. Abrir mão para poder seguir Jesus. Muitas coisas nos prendem a nós mesmos e à própria terra. Aqui o Senhor diz: se alguém não aborrece o pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, família. Família. Será que o Senhor está dizendo que a gente deve dizer não à família? Não, absolutamente. O Senhor ama a família, Ele criou a família, nos deu responsabilidades para a família. Mas em termos de seguir Jesus, muitas vezes a família pode se opor. A esposa, os filhos, os pais, os irmãos, principalmente hoje entre islâmicos, hinduístas, budistas, ateus, materialistas, socialistas, nos levam a rejeitar Jesus, rejeitar a fé ou ser perseguido. E a pessoa vai escolher abandonar o Senhor, escolher abrir mão de Jesus ou abrir mão de pessoas tão queridas, mas que não querem Jesus. Aqui significa amar menos ou amar mais Jesus do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa. E o texto nos diz: a própria vida. Amar o Senhor, servir o Senhor, seguir o Senhor. Há pouco tempo tivemos um pastor lá da Jordânia, o pastor Homero, aqui conosco na Igreja da Lagoinha, e ele mostrou ali as fotos daqueles 21 homens que foram decapitados pelo Estado Islâmico ali na Líbia. Mostrou que aqueles homens que ali estavam não eram cristãos coptas, eram cristãos mais nominais. Não eram cristãos radicais, cheios do Espírito, pregadores da palavra, pastores, missionários, homens que estavam dispostos a dar a vida por Cristo. Não, eram nominais. Simplesmente tinham lá o nome de cristãos, mas foram apanhados pelo Estado Islâmico, foram selecionados para que, através do martírio deles, o Estado Islâmico estivesse dando uma lição nos homens da cruz, nos discípulos de Cristo. Olha o que vai acontecer com vocês se quiserem seguir a Cristo. E ele estava mostrando aqueles homens e falando de alguns deles, dizendo exatamente isto, que não eram pessoas que estavam com Cristo acima de tudo, mas quando lhes foi dada a oportunidade, ou você morre por Cristo, ou você nega Cristo e vai viver. Era uma decisão. E aqueles homens, apesar de não terem aquela vida cristã abundante, entenderam que se negassem a Jesus, estariam perdidos.
Podiam ter a vida aqui por mais um tempo, mas sem Jesus, não. E um deles, um negro, um deles, ele falou o nome dele, ele não era nem cristão, mas ele foi apanhado ali junto com eles e o tempo todo, inclusive o seu algoz dizia para ele, você não precisa estar aqui, você não precisa morrer aqui com esses outros homens, você nem é cristão, você nega Jesus, levanta, vai. E aquele homem disse, não, eu prefiro Jesus. A história conta de um centurião romano, quando estavam indo 100 cristãos para o martírio no Império Romano, estavam sendo afogados num lago gelado. Então, eles iam marchando, ladeados pelo exército romano, sob a direção daquele centurião. E eles iam cantando, dizendo, somos 100 a morrer por Cristo, somos 100 a morrer por Cristo. E iam sendo lançados ali naquele lago gelado, iam sendo afogados, martirizados. E então, eles diziam, em cada leva, em cada fileira que ia morrer, alguém aqui quer negar Jesus? Você vai viver, negue. E um deles saiu da fileira. E quando ele saiu da fileira, o centurião tirou a sua armadura, tirou o seu elmo, tirou a sua couraça, tirou as suas roupas de guerreiro e entrou no lugar daquele homem. E os soldados disseram, como centurião? O senhor está louco? O senhor está entrando no lugar, o senhor está como um dos cristãos, o senhor vai morrer? Que loucura é esta? E ele disse, vocês não estão vendo? Cada cristão que entra neste lago, eu vejo um anjo do céu vindo e o tomando pela mão e o conduzindo para cima. Eu quero isto, eu quero esta salvação, eu creio neste Cristo. E então eles continuaram cantando, somos 100 a morrer por Cristo. O preço do discipulado, a recompensa daqueles que servem a Cristo, amam a Cristo, estão dispostos a dar a sua vida. Dar a vida por quê? Porque Cristo deu a vida por nós. E talvez você diga, eu não vou dar a minha vida por Cristo, mas você vai dá-la para alguém. Você vai dá-la para o pecado, você vai dá-la para os prazeres e você vai perder a sua vida. Por quê? Porque se você não dá para Cristo, você está dando para Satanás. Você está dando a sua vida para o inimigo. Mas ninguém fica sem dono, ninguém fica sem Deus. Só que Satanás, lá no inferno, ele não será o rei do inferno, mandando e desmandando. Não. A Escritura nos diz que ele será torturado, ele passará por todo o castigo, por tudo que fez lá. O inferno foi preparado para ele e os seus anjos ou os seus demônios. Nós vamos ver que o discipulado implica em construção da vida. Lucas 14, 28 a 30 diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O discipulado implica em construção. Eu estou construindo lá, cada dia. Você está construindo lá, cada dia, com cada atitude. O fato de estar aqui neste dia, gravando estes programas, trazendo para você a palavra de Deus, implica em minha vontade, debaixo da vontade do Senhor. Senhor, usa-me. Senhor, eu te pertenço. Minha vida, minha vontade são tuas. E assim a gente constrói a vida
constrói lá, com as nossas atitudes e as nossas escolhas aqui. Por isso, Jesus disse que a pessoa tem de construir, fazer os cálculos, porque o discipulado, andar com Jesus, implica em construção. Implica também em guerra contra as trevas. Lucas 14, 31 a 33 diz assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O discípulo é aquele que anda nos passos do seu mestre. Ele pisa onde o seu mestre pisou. É o discípulo, é o seguidor. Você quer ser um seguidor de Cristo? Então, a palavra que nos diz que estamos em guerra. Você tem de calcular se você vai conseguir, caminhar com o Senhor. Se você vai conseguir segui-lo até o fim. Até o fim. Ser discípulo é exatamente isso. E Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Jesus experimentou cada um. Mateus 8, 18 a 20, está escrito: vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, uma escriba lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós vemos aqui, Jesus está dizendo que era para as pessoas o seguirem. Então, aproximando-se dele, uma escriba lhe disse: eu vou te seguir. Onde o Senhor for, estou pronto para te seguir. Jesus, ele olha o coração. Aquele escriba, um doutor da lei, realmente podia ser um excelente discípulo. O apóstolo Paulo foi um doutor da lei. O apóstolo Paulo foi um fariseu, um estudioso da palavra, e Deus o usou de forma maravilhosa. Mas Jesus estava vendo o coração daquele homem. O coração dele, ele pensava: eu vou seguir Jesus e vou ser grande. Ele vai me levantar, ele vai me erguer. Eu vou ser grande no reino de Deus. O Senhor vê o nosso coração. O convite do Senhor é para segui-lo. E Jesus passou pelo Getsemane, passou pela cruz, passou pelo túmulo, pela ressurreição, subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade do Pai. E nós vamos seguir Jesus desde o Getsemane, desde a cruz. Nós vamos seguir o Senhor, andar com Ele. E Ele disse assim: olha, moço, a raposa tem seus covis. Herodes era chamado pelo povo da sua época de raposa. Jesus manda um recado para Herodes, quando falaram: Herodes quer te ver. Ele diz: vão e falem àquela raposa. Jesus está dizendo: olha, se você quer ser grande aqui ou na terra, vai procurar Herodes. As raposas têm seus covis. As raposas têm um palácio, têm mordomias. As aves do céu têm seus ninhos, porque o símbolo do Império Romano era a águia romana. Se você está pensando em grandeza, vai atrás de Roma. Entre no esquema romano, porque as aves têm seus ninhos. Mas eu, o Filho do Homem,
não tem onde reclinar a cabeça. Tudo é do Senhor, a terra, a plenitude, tudo é do Senhor. Mas Ele não nos chama para sermos seus discípulos, para ganharmos, para termos, para subirmos, para galgarmos as alturas financeiras. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus nos promete como discípulos é para lá. É para lá. Lá, o nosso nome no livro da vida e recebermos do Senhor as recompensas de sermos seus discípulos. Lá. Você está pronto? Está disposto a dar a vida por Cristo, a ser um discípulo, a andar na sua presença? O convite dele é para levarmos a cruz. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando sua vida e consagrando e reconsagrando a sua vida ao Senhor. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Contempla-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, limpa-me. Dá-me o Teu Espírito Santo. Dá-me a Tua graça, a Tua alegria, a Tua paz, Tua salvação. Dá-me a Tua direção em todo o tempo. Eu me entrego a Ti para ser Teu, unicamente Teu, e viver para a Tua glória. Perdoa os meus pecados. Dá-me um coração limpo. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme e seja um discípulo de Cristo e desfrute da maravilha de andar com o Senhor Jesus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Seja um discípulo perseverante e fiel em nome de Jesus.